Olá, alunos de gestão estratégica. Vamos iniciar então, neste mundo da estratégia. Eu vou lembrar vocês, iniciando aqui essas gravações, lembrando que lá na nossa primeira aula, que está aqui em cima, vocês têm o link para a aula, vocês têm o plano de ensino, e já começar dando os recadinhos aí que nós temos também na aula de gestão estratégica 2 palestrantes confirmados, e as datas já estão acertadinhas aqui no nosso plano. E assim que tiver os folders eu vou divulgar, tá bem? Outra questão é sobre os livros. Nessa disciplina, pelo menos agora no início, eu vou dar um pouquinho menos de material extra, de vídeos, essas coisas para vocês assistirem, porque vocês têm que ler. E aí eu vou pedir para vocês começarem lá pelo livro dos Cinco Anéis, o Musashi, depois a Arte da Guerra, e depois aí vocês decidem, porque tem mais dois. Né? Depois vocês decidem o que vocês preferem, mas pelo menos estes dois eu gostaria que vocês lessem de cara, assim, para a gente poder conversar sobre isso, para a gente poder ter, enfim, mais interação nos nossos fóruns e tal, para a gente conversar, tá bem? Então, agora, nessa aula, nessa primeira aula sobre estratégia, a gente vai tratar um pouco sobre o conceito, né? Sobre o que é gestão estratégica, o que é estratégia, o que é planejamento estratégico, para que serve. Porque daí nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a esse tema. Então eu vou trazer de uma forma assim um pouquinho mais ampla os conceitos, os principais conceitos da gestão estratégica, tá bem? Alguma coisa vocês já devem ter estudado, enfim, outras disciplinas, mas a gente vai dar essa ideia geral de por que a gente estuda gestão estratégica na administração. Até porque, na atualidade, tem o fenômeno da estratégica para tudo, né? Então, a gestão de pessoas é estratégica, a gestão de produção é estratégica, tudo é estratégico. Nessa disciplina, a gente vai tentar entender o que é isso, o que é estratégia, né? Para que serve e por que se fala tanto em estratégia dentro das organizações. Bom, a estratégia ou administração estratégica nas organizações. A origem da estratégia qual é? Lá em 34, o professor Gauss, na Universidade de Moscou, ele publicou resultados de uma experiência nos quais ele coletava colônias de animais muito pequenos, protozoários do mesmo gênero, em um frasco com uma quantidade X de nutrientes. Se esses animais eles fossem de espécies diferentes, eles iam conseguir sobreviver e continuariam vivos em conjunto. Se fossem da mesma espécie, eles não conseguiam. Essa observação conduziu a esse princípio, o princípio de Gauss, que é a exclusão competitiva. Se as espécies são iguais, elas não conseguem conviver. Se elas são diferentes, elas conseguem. Então, o que isso tem a ver com estratégia? Tem o seguinte, que se você faz uma estratégia, se você tem uma empresa que é exatamente igual a um concorrente, você tem uma concorrência. E aí, se você não tem uma estratégia que te diferencia, você acaba competindo com aquela empresa. E na competição, você pode tanto acabar perdendo, né? Quanto talvez ganhando, mas perdendo totalmente o espaço de vendas do teu produto, por exemplo. Então, a origem da estratégia remonta a 34. Um dos primeiros estudos é do Chandler, que até antes de 62, lá na década de 50, já publicava sobre estratégia empresarial. Mas eu tô lendo o Musashi e o Sun Tzu, que é lá de... Nossa, tem 1000 anos, professora. Sim, exatamente. Mas é porque o conceito de gestão, como vocês bem lembram, ele apareceu, a gente começou a estudar nos anos 20, com a Revolução Industrial. E só a partir dos anos 50 é que os conceitos de estratégia para a guerra começaram a ser utilizados em estratégia empresarial. Né? Eles sempre existiram para a guerra, para as nações, para o Estado com E maiúsculo, mas eles começaram a ser utilizados para a administração estratégica das grandes empresas depois disso.
Então, administração estratégica, o conceito e evolução da estratégia empresarial. Estratégia vem do stratégos, que é grego, né? E a gente começa a usar então esse modelo no início do século XX, quando ele vai para dentro das empresas. Por quê? Porque a princípio, né, a gente sai da manufatura, vai para a revolução industrial com empresas que fabricam em série. Essas empresas começam a ter competição entre si, porque várias empresas produzem o mesmo produto, né? E aí a estratégia aparece, ou ela vem para dentro das empresas como uma possibilidade. Eu preciso me diferenciar, eu preciso fazer alguma coisa para chamar atenção para o meu produto. Ele precisa ser um produto diferente. Então a estratégia começa a ser discutida. E aí os clássicos da estratégia vão para dentro da organização. Eu falei para vocês de vários clássicos que eu tenho ali. Eu vou falar sobretudo, acho que a próxima aula é sobre o Safari da estratégia, sim, sobre as escolas da estratégia, e depois a gente vai ter aulas sobre como faz na prática estratégia, como é que monta planejamento estratégico e sobre vantagem competitiva, mas eu vou falar sobre vantagem já nessa aula. Alguns pioneiros é o Pierre Dupont e da GM, que ele estrutura hierarquia, centralização, inovação, diversificação, e o Alfred Sloan, dentro da GM, descentralização e uma estrutura dinâmica. O Dupont e o Alfred Sloan, dentro da Dupont, da Dupont a fábrica e da GM a fábrica também, eles vão começar a criar estratégias, né, para as marcas dos locais onde eles trabalham, né, das empresas que eles trabalham. O primeiro pesquisador, sim, é o Chandler, e o primeiro livro que fala sobre estratégia nas organizações é dele. E aí ele vai falar o seguinte, que a determinação de metas e objetivos básicos e de longo prazo de uma empresa e a adoção de alocação de recursos necessários para atingir esses objetivos, que isso seria estratégia para o Chandler. Em 1970, a gente vai ter a consolidação desse modelo, né, da administração estratégica. A consolidação acontece quando começam a se construir ferramentas para fazer um planejamento estratégico e a gente implementa a estratégia dentro das organizações. E aí nasce a primeira escola da administração estratégica, que é a escola do design. Eu não vou falar das escolas, porque a gente vai falar no próximo vídeo da próxima aula somente sobre as escolas, né? Eu não vou falar sobre elas agora, mas vou dizer que essa primeira escola acontece lá na década de 70. A gente tem um gap aí de uns 30, 40 anos de industrialização, onde as empresas estão iniciando, né, os seus negócios e ainda não vem como uma importância muito grande, digamos assim, ter fundamentos da estratégia dentro delas, mas é a concorrência, sobretudo, que faz com que a estratégia exista. Por isso, né, a ideia lá da pesquisa que foi feita com as bactérias concorrentes, não é? Então, assim, se elas são iguais e elas concorrem entre si, elas precisam se diferenciar. E é aí que entra a administração estratégica. Como é que eu vou fazer que a minha marca, o meu produto venda, né? E qual a estratégia que eu vou usar para isso? Então, segundo o Ansoff, que é um cara também que fala sobre estratégia, o sistema escolhido de administração que vai enfatizar a flexibilidade, ou seja, que provoca o aparecimento de programas inovadores que buscam mudanças da própria política, que valoriza mais o desenvolvimento do potencial de mudanças futuras do que o desenvolvimento a curto prazo e que entende os fundamentos do desenvolvimento, aliás, os fundamentos do poder e as características culturais dentro da organização, porque esses são os geradores da sua própria flexibilidade. O que ele está dizendo sobre tudo isso? Ele está dizendo que a estratégia tem que ser, de certa forma, flexível, né? E ela vai ser dividida entre os departamentos, ela vai estar capilarizada dentro da organização, todas as partes de uma organização vão fazer estratégia, vão entender, né, para onde a empresa está querendo chegar e qual o papel de cada parte da organização nesse para onde é que a empresa quer chegar.
e eu vou ter estratégias de curto, de médio, de longo prazo e vou ter criação de cenários diferentes para cada uma das estratégias que eu criar. Quando a gente falar sobre as ferramentas de estratégia, que a gente tem lá 2 aulas só para falar sobre os métodos e as ferramentas, aí sim eu volto nesse tema e vou falar um pouco de como é que a gente faz isso aí, como é que montam os cenários, né, e como é que a gente organiza isso dentro das empresas. A matriz do Ansoff vocês conhecem, que é uma matriz famosérrima que tem lá os produtos, produto estrela, produto vaca leiteira, o abacaxi e aquele pontinho de interrogação, não é? A matriz Ansoff, ela vai dizer o quê? Que ela vai falar da participação relativa de mercado, quando é alta ou baixa, e o crescimento do mercado, se é alto ou baixo, para dizer que um produto vaca leiteira é um produto que eu tenho uma participação alta do mercado, mas um crescimento baixo. Significa o quê? Que não cresce muito, mas eu estou sempre vendendo o produto, sempre vendendo, então eu estou sempre ganhando com ele. O produto abacaxi é aquele produto que a gente vai tirar de venda, vai tirar do escopo de produção da minha linha, porque eu tenho participação baixa no mercado e ele não cresce mais. Então, ele já atingiu lá o que ele tinha de vendas e agora ele desceu e ele está acabando. O produto estrela, que é o produto que você lançou, enfim, ele tem participação alta e tem crescimento alto no mercado. Então, ele é um produto que vende muito e o crescimento dele no mercado é sempre alto. Então, é o produto da vez, digamos assim. E o produto em questionamento é esse que a gente não sabe para onde vai, né? Que é quando a participação relativa do mercado é baixa, mas o crescimento é alto. Por enquanto ele pega uma fatia pequena, mas ele está crescendo um monte. Você não sabe se ele vai virar um produto estrela ou se ele vai virar um produto abacaxi, né? Ou se ele vai virar um produto vaca leiteira. Por enquanto você não sabe, então a gente mantém o produto. Como um exercício, né? Vocês já devem ter feito essa matriz em várias, eu espero, né, em várias disciplinas. Mas como um exercício, né, da nossa aula, eu vou colocar, vou anotar, até para não esquecer, eu vou abrir lá um fórum para vocês, cada um de vocês fazer uma matriz Ansoff relacionada a uma empresa que vocês conhecem, né? Vocês podem escolher a empresa que vocês trabalham, vocês podem escolher outras empresas, né? Aí vocês desenham lá quais são os produtos da empresa e onde é que vocês posicionam ele na matriz Ansoff, né? Por que vocês acham que ele tá lá? Pode escolher, sei lá, o Boticário, a Natura, qualquer um. Uma empresa aí de Cachoeira do Sul. Anotei. Esse vai ser a tarefa, tá? Então, administração estratégica. A administração estratégica, ela vai conscientizar da mudança como sendo um estado natural. Ou seja, você tem uma meta, a meta é crescer, a meta é se manter, a meta é não morrer, que seja. Essa é a meta, você vai conduzir a estratégia da empresa pensando nisso. Aí você vai fazer um planejamento estratégico para chegar, né, para conduzir essa estratégia. Você tem que ter consciência de que a mudança é um estado natural, ou seja, as coisas podem mudar. E no momento em que muda, você tem que estar preparado para essa mudança, preparado para essa nova forma de direcionar os negócios. Não pode ser uma surpresa. Para isso, você tem que estar adequado, né, na busca de uma atuação em condição de risco e incerteza. Você tem que adequar isso, de que os riscos e as incertezas, elas existem e você precisa estar com eles ali nos teus cenários para entender como é que você vai agir. É tipo agora que veio uma pandemia, né, que foi um problema que atingiu o mundo inteiro ao longo do último ano. Veio uma pandemia inteira e aí você não pode parar o seu negócio por conta disso. Você tem que tentar se adequar, você tem que saber que essa mudança aconteceu, como é que você lida com ela, você tem que se adaptar, que é o terceiro ponto, né? Para iniciar experiências cujos resultados são difíceis de controle no curto prazo, ou seja, tu tem que fazer um tipo de adaptação.
Além disso, tu tem que ter a predisposição para aceitar novos modelos administrativos com consequências sociopolíticas, ou seja, você tem que aceitar que se a mudança aconteceu e você precisa instalar um novo modelo, ele precisa ser instalado. Se você ficar resistindo a, por exemplo, não vou fazer delivery, não vou fazer delivery, não vou fazer delivery, olha, você pode ser uma empresa grande o suficiente para sobreviver 1 ano sem vender, mas mais do que isso, talvez você afunde porque você ficou resistindo ao modelo. Você tem que saber exatamente a hora em que você ingressa e vai lá e toca a ficha, né, e dá continuidade ao negócio, senão você morre. A capacidade, então, para administrar conflitos visando minimizar os custos dessa mudança. Você, além de tudo, tem que entender que você vai ter conflitos dentro da organização. Nem todo mundo vai concordar com você, né? Mesmo você, talvez, sendo o chefe que está decidindo fazer isso. E como é que você administra, né? Ou nem todo mundo concorda que isso é uma coisa boa. Priorizar a acumulação de potencialidades em detrimento do lucro imediato e o potencial de mudanças, e a gente saber que tem esse potencial de mudanças. Então, além de trabalhar conflito, aceitar esse novo modelo, você tem que verificar o que é um potencial, priorizar os potenciais futuros em detrimento de lucros imediatos, ou seja, eu tenho que observar quando há possibilidade de no futuro eu ganhar muito dinheiro com isso, ou no futuro eu estabilizar por conta disso, né? E não a busca do lucro imediato ou do momento em que ele vai acontecer. Aí vai falar aí do sistema estratégico, né? O sistema estratégico que vai interligar 3 questões fundamentais, que é o sistema administrativo, que é como a empresa funciona, né, a transformação dessa organização e as mudanças ambientais. Elas estão todas conectadas, né? Tudo gira em torno do mesmo eixo. A gente não pode dizer assim que são coisas desconectadas. As mudanças fora do ambiente, as transformações dentro da organização e a forma como se organiza, que é o próprio sistema da administração de uma empresa, vão sempre nos dizer de como é que se faz a administração estratégica nessa empresa, nessa organização. A estratégia segundo Porter, vocês já devem conhecer, que é a vantagem estratégica. Eu vou dar uma aula só sobre isso, mas agora, como eu estou passando uns conceitos, né? O Porter, ele vai falar da vantagem estratégica. Aí ele vai dizer o seguinte, que tem que uma empresa, ela pode querer ou ela pode conseguir vantagem estratégica através de 3 diferenciais, que é a diferenciação, liderança em custo e foco. Eu coloquei aqui e vou já explicar em seguida todos eles. Mas o que significa isso? Aqui tem um gráficozinho dele para dizer que a vantagem estratégica pode ser pela unicidade observada pelo cliente ou a posição de baixo custo. Ou seja, você pode se posicionar fazendo produtos mais baratos, né? Ou você pode se posicionar fazendo produtos diferenciados. Exemplo, iPhone, não é? iPhone é um produto diferenciado, ele está longe de ser barato, ele é muito caro, aliás, mas ela se diferencia, é um iPhone, é tipo uma marca, é uma outra coisa, é um ente, um ser e tal. Então isso é diferenciação. Foco em preço eu vou fazer o que é mais barato, né? Eu vou fazer o que é bem mais em conta, e aí eu vou vender porque é mais barato e as pessoas vão escolher o produto que é mais barato. Além disso, a gente pode aqui falar do alvo estratégico, que pode ser no âmbito, né, de toda a indústria e apenas um segmento. Quando é que você faz em apenas um segmento? No âmbito de toda a indústria, tanto diferenciação quanto liderança em custo vão atuar. Mas apenas um segmento é quando você dá um foco. Você vende só aquilo, só aquela coisa. Você fica famoso só por um produto, digamos assim. Estou pensando aqui em exemplificar uma empresa que faz isso, mas aí eu acho que é mais, talvez, relacionada a alimentício, né? Produtos, alimento, mas ainda assim tem um monte de produtos. Empresas que focam em um só produto, difícil. Vamos pensar. Então, por exemplo, diferenciação, de acordo com o que foi publicado por Porter, sua posição de custos proporciona à empresa uma defesa
contra a rivalidade dos concorrentes, pois se os custos são mais baixos, significa então que essa empresa ainda pode gerar retornos após seus concorrentes terem investido seus lucros para combater a rivalidade. Ou seja, mesmo que os concorrentes tentem, né? Se você vende mais barato, e aí aqui tem uma marca que talvez faça isso, enfim, talvez não, a gente continua tendo retorno, continua tendo vendas, né? Focar no valor, no preço baixo. O foco é algo, vai se caracterizar por alguma coisa que direciona os esforços das ações para um público-alvo bem específico, e aí tu não atinge outros nichos. Então, ele é muito utilizado para competir com concorrentes que optam por estratégias de custos ou diferenciação. Aí você dá um foco, você pega lá o seu produto, o desodorante, foca ele para um público-alvo específico, né? Axe, Dove, você foca para o público feminino, público masculino, né? E aí você tira toda a outra parcela de produtos que são feitos para todos os públicos da concorrência, quando você faz foco. E a diferenciação em produto ou serviço é atribuir valores e características exclusivas que tornem único no mercado. Por isso, é possível utilizar diversos métodos de diferenciação, como investimento em tecnologia, aprimoramento de marca, qualidade, diferenciadas exclusivas. Aí, por exemplo, fazer uma breve propaganda do iPhone, né? Embora seja mega caro, ele tem algumas vantagens. Tipo, eu tô com um iPhone aqui que é um pouco mais novo, que é novinho, mas eu tenho um iPhone SE que tem uns 6 anos, eu mandei consertar, gastei um precinho baixo e ele voltou novinho. Então, assim, eu toquei bateria e aí ele limpou oxidação, essas coisas, e ele tá funcionando perfeitamente bem. Ou seja, né, depois de um tempão de uso, ele ainda continua funcionando. Talvez eu não consiga isso com outros produtos, né? Eu não consigo diferenciar assim. Isso faz com que, por exemplo, eu tenha vontade de comprar outro agora. Eu comprei outro agora por causa disso, porque eu sei que é um produto que vai durar. É caro, mas eu vou usar ele por bastante tempo, né? A não ser que eu quebre, mas não vou usar ele por bastante tempo. Então, diferenciar os produtos tem essa questão. Você pode diferenciar por manter uma qualidade. As pessoas buscam porque sabem da qualidade. Tipo o McDonald's, quando você viaja para qualquer lugar que você vai lá, come e sabe o que está comendo. É exatamente aquela coisa, né? Que vocês conhecem, eu não gosto, mas é a mesma coisa. Então, assim, você está diferenciando o produto pela qualidade dele, você sabe o que tem lá. A estratégia segundo Samuel. Samuel é um outro cara da estratégia, dos pais da estratégia. E aí ele vai falar que existem apenas 3 tipos de estratégia, que é a de estabilidade, de crescimento e de redução de despesas. A estratégia de estabilidade é ok, eu cheguei aqui com a minha empresa, eu estou aqui, eu só quero me manter nessa posição. Eu vou olhar para os concorrentes, eu vou olhar para o mercado, eu vou olhar para o que está acontecendo, mas eu quero só me manter. Eu não vou crescer, eu não quero a fatia de mercado do fulano, não quero nada. Eu quero manter a minha clientela e o meu número de vendas. A estratégia de crescimento não. Eu quero aumentar a minha fatia de mercado, eu quero aumentar o número de produtos que eu estou vendendo, eu quero crescer. Né? E aí, por que nessa hora a gente lembra lá dos clássicos da administração ou da estratégia para a guerra? Porque não tem outra forma de você crescer que não seja ficar eliminando concorrência. Né? Você vai pegar outras pessoas para esse mercado? Vai, mas ainda assim a quantidade de pessoas que você consegue trazer para o mercado é pequena. O que mais você vai fazer é catar concorrência. Pensem em Nike e Adidas, que brigam, né, há bastante tempo por fatias de mercado parecidas. Uma tenta pegar os clientes da outra, é isso que elas fazem. Elas têm lá os produtos base, os produtos com valores parecidos e tal, que são voltados para esportes ou enfim, que também são parecidos, mas uma fica tentando pegar a fatia de mercado da outra. Samsung e iPhone também, mais ou menos, tentam fazer isso, mas ainda tem umas diferenças aí expressivas entre Samsung e iPhone que faz com que uma ou que outra, né, seja muito diferente. Uma das maiores críticas, né, da Samsung é relacionada justamente ao fato de que o produto na hora da venda perde muito valor, ele vale muito menos um ano depois, e ela ainda não conseguiu organizar isso, né? Mas ela tenta, porque ela faz celulares
um pouco mais baratos, mas nem tanto assim, bem caros, e com uma qualidade muito próxima da iPhone. Ela tenta fazer concorrência, ela fez as lojinhas no shopping igual as da iPhone, ela fez, né, ela foi tentando dar essa cara para uma linha de produtos. Claro, diferente da iPhone, a iPhone tem menos produtos e todos eles são caros. E a Samsung não, a Samsung tem uma linha maior de produtos e tem linhas um pouco mais populares, digamos assim, que são mais acessíveis, não é? Outra estratégia é a estratégia de redução de despesas, né? Estratégia de redução de despesas é uma forma de você não morrer, digamos assim, quando você começa a focar em diminuir os custos, porque você está lá atolado, você está num momento que está complicado. Muita empresa fez isso e fez isso demitindo, e fez isso indo trabalhar de forma remota durante a pandemia. Por quê? Porque elas ficaram com um déficit, digamos assim, no orçamento delas, relacionados a vendas, né, que mudou durante algum período, mudou a forma com que se vendia ou mudou já faz um ano e elas tiveram que se adaptar. Essa estratégia de redução de despesas é isso, então, né, é reduzir as despesas para você conseguir ganhar com isso, para você ganhar mais dinheiro com o negócio que você tem. Uma estratégia bem fundamentada, ela vai ter vários componentes, né? Ela vai ter objetivo e meta e vai ter onde ela atua principalmente. O objetivo e meta vai ser o que a empresa pode medir para acompanhar o seu sucesso. Depois a gente vai falar exatamente disso quando eu falar sobre a metodologia adequada, sobre a forma de se medir as métricas para medir planejamento estratégico, tá? Mas agora eu vou explicar que também existe isso, que é uma dos pontos fundamentais. Além disso, é onde é que atua, né? A gente atua no escopo do negócio, produtos, serviços, consumidores ou mercados, ou seja, você precisa compreender fundamentalmente esses dois componentes, onde a empresa está atuando e qual o objetivo e a meta dela. A meta da empresa pode ser só não morrer, a meta da empresa pode ser pegar uma fatia de mercado, a meta da empresa pode ser, sei lá, mudar a cultura organizacional, a meta da empresa pode ser expandir, comprar novas empresas, né? Estes dois pontos são muito importantes antes de você pensar no planejamento estratégico. Se a gente não sabe onde a gente quer ir, se a gente não sabe onde quer chegar, como é que a gente vai embarcar em algum lugar, né? A gente não vai de forma aleatória, a gente precisa entender onde a gente quer ir. Uma estratégia bem fundamentada tem mais componentes, que é vantagem competitiva e por que realizar. Como a oferta da empresa vai competir com os demais mercados? Como é que eu crio valor? Como é que eu gero nos clientes o desejo de pagar mais do que o custo dos nossos produtos e serviços? Como é que eu quero que as pessoas não façam esse produto, não tentem fazer ele em casa e comprem de mim? Como é que eu transformo o preço adicional e benefício percebido? Além disso, por que realizar? Porque a vantagem competitiva declarada vai ser realizada? Como a empresa pode capturar o preço que excede o custo, né? Como é que faz isso? Isso tudo vai fazer parte da estratégia, de como montar a estratégia dentro de uma empresa. O planejamento, ele não vai dizer respeito, então, às decisões futuras, mas sim às implicações futuras de decisões presentes, já diz o Peter Drucker, quando ele conceitua planejamento. Então, planejar não é decidir o que vai acontecer no futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O futuro está lá. A gente vai planejar ações para tentar ter formas de encarar esse futuro quando ele chegar. Então, o conceito de planejamento é análise contínua de cenários e resultados. A gente tem um monte de cenários, aí a gente sabe o que fazer conforme esses cenários vão acontecendo. Não é que as coisas vão acontecer exatamente como a gente planejou, porque muita coisa acontece no meio de tudo isso. Uma nova tecnologia aparece, uma nova forma de se fazer alguma coisa, mas a gente tenta ver tendências, a gente tenta ter ações, né, ou organizar ações que planejem isso dentro de uma organização, de uma empresa. Fazendo isso, aí eu consigo o quê? Eu consigo ter um pouquinho de controle sobre a minha própria empresa ou organização. E aí eu consigo ter estratégias para cada cenário, para cada análise, para cada resultado, né, para cada tendência que eu acho que pode acontecer. Uma das empresas que mais trabalha com relação a cenários, tendências, resultados é a 3M. Ela faz uma quantidade
gigantesca de produtos novos por ano. E nessa quantidade gigantesca de produtos novos que ela faz por ano, uma das coisas que a 3M se preocupa pra caramba é em inovar, é fazer produtos diferenciados. Como é que ela faz isso? Ela faz pensando em coisas que as pessoas vão precisar, pensando em tendências, vendo cenários futuros. Quando acontece uma pandemia, uma empresa grande ou mesmo uma pequena empresa tem que pensar em cenários. E se dura 6 meses? E se dura 1 ano? E se isso dura 5 anos? O que eu vou fazer, né? Dependendo de cada um dos cenários. Quais resultados eu vou ter nesses casos? Então, é para isso que serve a estratégia, para colocar a gente para andar dentro de uma organização, para fazer funcionar. O conceito de estratégia, e eu estou usando lá dois, um da Arte da Guerra e um do Chandler. O conceito de estratégia diz que a estratégia é a grande atividade da organização. Em situações de vida ou de morte, é o caminho de sobrevivência ou extinção. Seu estudo, portanto, não pode ser negligenciado. Se você não tem estratégia, diz o Sun Tzu, você não sabe onde quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, você não sabe como é que você vai chegar lá naquele lugar. Você não tem um plano e aí você morre, porque você vai lá e vai ficar perdido no mar sem a bússola. A estratégia, segundo Chandler, é a determinação de metas e objetivos de longo prazo, determinação de ações e alocação de recursos para atingir as metas. Você diz onde você quer chegar daqui a 20 anos e você traça metas, traça objetivos e aloca recursos para chegar naquele lugar. Os conceitos de planejamento estratégico, aí são de autores diferentes. Planejamento estratégico é uma técnica, é como pegar a estratégia e transformar em técnicas administrativas de análise de ambiente de uma organização, onde eu vou criar consciência das suas oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos para cumprir a missão de uma organização. A administração estratégica já é o processo gerencial por meio do qual os gerentes determinam o que fazer para conduzir a empresa da sua situação presente para uma situação futura pretendida. Então, qual é a diferença basicamente de estratégia? Estratégia vai definir onde eu quero chegar e vai me mostrar cenários possíveis e alternativas para que eu consiga chegar lá de qualquer forma, não importa as tendências que acontecem no meio do caminho. O planejamento estratégico é a técnica que eu vou usar para chegar lá e aí eu vou criar formas, né, de oportunizar, de analisar o meu ambiente para que eu sempre consiga atingir lá as minhas metas, os planos estratégicos que eu coloquei. Então, para isso, a gente vai mostrar depois da aula do Safari da Estratégia, a gente vai ter aula sobre isso, sobre as técnicas para se fazer planejamento estratégico, a análise de cenários e depois avaliação, enfim, montagem, tudo isso a gente vai aprender. O papel da estratégia no sucesso. Aí, lembrando que o sucesso aqui medido dentro, principalmente da aula de estratégia, quando a gente fala em sucesso, a gente está dizendo que o sucesso é uma métrica relacionada a valor financeiro, basicamente. Tá bem? Você pode colocar que a sua métrica não é essa e tal, e tentar fazer um planejamento estratégico diferenciado. Que na aula a gente vai estudar que a métrica do sucesso das organizações é o retorno financeiro, o atingimento das metas financeiras dessa organização. Até porque uma organização nunca existe, né, por organização, por gestão, por empresa, se ela não for pautada no lucro, né? Porque a gente vive nesse sistema no capitalista que vai nos pautar sucesso por lucro. Objetivos simples, consistentes e de longo prazo, né? Então, comprometimento obcecado um objetivo claramente identificado, perseguido firmemente durante boa parte das suas vidas. Ter uma profunda compreensão do ambiente competitivo. Desenhar estratégias em torno do conhecimento criterioso da área em que competem. Eu conheço totalmente o ambiente onde eu estou. Eu conheço quais são os meus concorrentes, as empresas que trabalham próximo de mim ou que vão tirar uma fatia do meu mercado. Eu avalio objetivamente os recursos, eu sei quais são os recursos que eu tenho. E uma implementação efetiva, eu consigo implementar isso e eu consigo controlar isso. Esse papel da estratégia no sucesso é mais ou menos os passos que a gente dá para fazer planejamento estratégico.
Então, o planejamento estratégico vai falar do processo para elaborar a estratégia, a relação da organização com o ambiente, vai compreender a tomada de decisão sobre o padrão de comportamento que a organização pretende seguir, produtos e serviços, por exemplo, que pretende oferecer e mercados e clientes que pretende atingir. Tudo isso vai fazer parte do planejamento estratégico da organização. A análise da situação estratégica vai falar do quê? Que a estratégia de uma organização pode ser analisada segundo suas duas perspectivas principais. As decisões tomadas no passado que afetam o presente, chamada posição estratégica ou situação estratégica, e as decisões tomadas no presente que afetam o futuro. Então, são as duas coisas que a gente pode analisar, até porque o futuro não tem como. A gente vai verificar o que no passado foi feito que afetou o que está no presente e o que está sendo feito no presente, como é que pode afetar o futuro, que são os cenários. Para analisar o passado ou definir o futuro, os componentes da estratégia são o escopo da organização, que produtos ou mercados ela atende, vantagem competitiva, desempenho e uso dos recursos, que é como é que eu analiso a minha situação estratégica, seja do passado ou seja do presente. As premissas do planejamento, não é? O planejamento vai falar do quê? Dessa passagem no presente, a gente projetar o futuro da empresa. Onde estamos agora, a gente planeja e onde a gente vai chegar. A situação atual, os planos e os objetivos pretendidos. Então, essas são as premissas fundamentais do planejamento, né? Pensando no futuro, planejar e fazer planos para a gente atingir os objetivos. Por que ou para que planejar? Então, a gente vai falar de aspectos preventivos, para manter o funcionamento eficaz daquilo que já funciona. Então, eu planejo para pelo menos não me derrubar como organização. E os aspectos de desenvolvimento é para mudar coisas. Você pode planejar para manter ou planejar para mudar. Você quer mudar o clima, a cultura, a forma de produção. Você quer se inserir em um novo mercado. Então, para isso você vai fazer um planejamento para mudar as coisas. Através do planejamento, a gente define onde podem ocorrer as mudanças para melhor e como estamos e chegar num momento desejável ou no local onde você gostaria de estar no futuro. As bases do planejamento estratégico. Então, assim, a formulação de objetivos dentro da empresa e aí a gente faz uma análise interna e uma análise externa. A análise interna é o que tem dentro da minha empresa e a análise externa o que tem no ambiente fora dele. Isso também a gente vai tratar com com um critério um pouquinho maior quando a gente for falar da análise, tá? Essa análise ela é importante porque dentro da empresa a gente vai verificar pontos fortes, pontos fracos, recursos, habilidades e competências para poder formular estratégia. E fora do ambiente, nos concorrentes, enfim, onde a gente está inserido, a gente vai verificar as oportunidades, as ameaças, desafios, alguma restrição, não é? E a partir disso é que a gente consegue formular alternativas estratégicas, ou seja, o que é que a gente vai fazer como organização. Então, o planejamento estratégico, ele vai ser composto de verificação de ambientes, de valores, de visão, de missão, de diretrizes, objetivos, estratégias para formular metas e ações. Então, tudo isso aqui tem a ver com o planejamento estratégico, de como é que a gente faz planejamento estratégico na organização. Então, o planejamento estratégico, né, que é essa contínua administração e planejamento, porque administra e planeja, vai passar pelo processo e pela decisão. O processo e a decisão vão falar do quê? O processo o planejamento, aliás, é o processo que vai dar suporte à estrutura decisória da instituição e vai ser composto, então, de decisões relacionadas aos diferentes níveis da organização, pode ser estratégico, gerencial ou operacional. E o processo, que é participativo, vai ser desenvolvido, então, para alcançar a situação desejada e a eficiência, eficácia, quando a gente controla melhor os recursos, concentra eles dentro de uma organização. A decisão também vai ser super importante, o processo de decisão, porque ele vai oportunizar direcionar, né? Direcionar os produtos, os serviços, os processos dentro da minha organização.
Planejamento é um processo, então ele vai oportunizar o quê? Maior eficiência do processo decisório, estimular o envolvimento de todos os níveis da organização. Quando a gente fala de níveis, está falando das pessoas que compõem, né? Sejam elas lá o nível estratégico, que é, no geral, o CEO, sejam elas lá de níveis mais técnicos, sejam elas lá do chão de fábrica. Ele vai facilitar a integração de informações, vai proporcionar a formação de um espírito de equipe, porque todo mundo vai se sentir participando ou sentir que a sua função tem uma estratégia dentro dela, é estratégica para dentro da organização, e aí vai coordenar os esforços e estimular essa produção de ideias, né? De força, colocar a força produtiva para pensar coisas que podem acontecer dentro de uma organização. Então, características associadas ao planejamento. O planejamento vai dizer respeito, então, às implicações futuras de decisões presentes. É um processo de decisão que é interrelacionada e interdependente e visa alcançar objetivos previamente estabelecidos. O processo de planejamento ele é mais importante que seu produto final, os planos. E os objetivos planejados, eles vão precisar ser viáveis operacionalmente. Óbvio, você não pode objetivar alguma coisa que você não tem como fazer. Ah, eu quero ampliar a capacidade produtiva em 50%. Tá, o que que eu preciso? Eu preciso de uma fábrica nova. Eu tenho dinheiro para essa fábrica nova? Não, então eu não posso planejar sobre uma perspectiva de alguma coisa que eu não tenho capacidade de fazer, porque eu não possuo capacidade financeira. O planejamento sempre tem que ser consciente, ele tem que ser consciente das finanças da empresa, dos recursos humanos que uma empresa tem, dos recursos físicos e do todo o andamento e funcionamento da empresa, da cultura, do clima, né? De como ela funciona. E aí vai falar da mudança. Então, planejamento sempre diz respeito à mudança. Como preparar, então, o planejamento? A decisão de planejar é um compromisso. No momento em que você decide que vai fazer planejamento, decide que vai fazer estratégia, você está assumindo um compromisso dentro da organização de continuidade do teu negócio, né? Você está assumindo um compromisso de que quer que todas as pessoas participem. Ter grupos de planejamento ou a participação é importante. A gente tem modelos, técnicas e formas de se fazer planejamento. Tem dois, basicamente, né, que são os mais comumente utilizados, digamos assim, que é o planejamento estratégico situacional e o planejamento estratégico gerencial. Estes dois modelos de planejamento, eles dizem de formas de se colocar na prática, né, de se montar os planos para alcançar objetivos de uma organização. A escolha de um deles ou não vai depender do grau de engajamento que você quer para o seu planejamento. No geral, o planejamento estratégico situacional, ele é feito ele é mais utilizado em organizações onde a participação é material e relevante. Quando há participação, o planejamento estratégico situacional é o ideal. Quando você quer que a estratégia se mantenha num grupo pequeno, a estratégia dos negócios, e você vai espalhar, porque, por exemplo, quando fala de estratégia, algumas empresas não gostam de dar ou de tornar participativa a estratégia nos seus negócios, porque o que elas querem de verdade é que as pessoas que trabalham naquela organização sigam, né, sigam os planos, cumpram com a estratégia delas, mas elas têm receio de que a concorrência descubra qual é a estratégia que elas definiram, vocês entendem? Então, assim, algumas empresas não consideram que a participação é importante. Além disso, o modelo de planejamento, que é estar adequado, né, ou fazer uma adequação dentro da minha empresa para eu seguir o modelo de planejamento. Por fim, então, o método de comunicação, né, informar e envolver. Todo mundo precisa entender que a gente está fazendo, que a gente está seguindo uma estratégia, né? E isso vai servir também para, óbvio, as pessoas se engajarem, né? Elas se sentirem dentro da organização. As fases do planejamento, aqui a gente vai ter aqui fases, que depois a gente vai falar mais sobre elas, que é a fase daí
Fase 1, que é análise interna e externa, que é análise de ambiente. A fase 2, que vai falar lá sobre ferramentas ou técnicas, que temos aqui, por exemplo, análise SWOT, ações e estratégias. A fase 3, que é de projetos e priorização, e depois a fase 4, de implementação dessa estratégia. E aqui, de novo, as fases ou as etapas, né? Que vai começar lá com a primeira etapa, inserção do plano, aí depois a gente tem análise interna e análise do mercado, análises externas, aí a gente cria os objetivos, né? Cria as estratégias e aí a gente faz planos, plano de produção, marketing, recursos humanos, financeiros, administrativos. Vai depender do tipo de empresa, de quais as estratégias utilizadas e quais, né, enfim, a forma com que a empresa se organiza e vai dividir estes planos dentro da própria estrutura organizacional. Além disso, tem a fase de orçamento, né, para verificação dos planos, se eles podem acontecer, e depois a execução e o controle, né? Lembrando que daí tem um feedback, e aí como a gente trabalha com cenários, isso não é estanque, né? Cada uma dessas fases tem cenários diferentes e tem planos e estratégias diferenciadas para cada um dos cenários, né? Para o caso de acontecer alguma coisa, a empresa estar preparada para lidar com esse problema, com essa questão que aconteceu. Mas é isso, então, na aulinha de hoje a gente viu aí os conceitos, as etapas, né, um pouco sobre o que é estratégia, o que é planejamento estratégico. Uma outra questão que eu vou perguntar lá no fórumzinho para vocês é justamente esse, o que é planejamento estratégico e o que é estratégia, qual é a diferença entre os dois. E não esqueçam lá de fazer a sua própria matriz Ansoff para a gente discutir. Quando vocês forem colocar lá no fórum, respondam sempre na mesma pergunta que eu faço, façam a resposta na continuidade, porque daí a gente consegue ter uma conversa assim entre a gente, entre o grupo, porque senão fica lá 50 conversas separadas e cada uma, né, tem uma pessoa falando e só eu respondendo, e eu quero que vocês tenham nessa dinâmica de conversa entre vocês, então respondam sempre no mesmo tópico do fórum, tá bem? Muito obrigada para vocês. Eu espero que tenha ajudado um pouco a dar uma ideia do que é estratégia. Leiam os livros. Beijos, bom final de semana, se cuidem. Tchau, tchau.